Nem os céus comportam tua glória, és mais brilhante que o sol. Não posso achar-me digno e assim mesmo vens a mim. Põe teus olhos sobre este templo, Senhor, onde prometeste estar. Com misericórdia este servo escutar. Estiver perdendo a direção, ouve minha voz dos céus e dá-me teu perdão. Te conheço a cada dia, põe-me junto a teus pés. A tentação se faz infinita, quem tu Amém.
Não és o Deus criado novamente. Só o teu poder. Só o teu poder eterno. Ninguém detém. Ao teu nome seja glória.
tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, o meu coração e o meu louvor, os mãos aos céus, onde Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, sempre a ti eu graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, onde Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou.
Abra sua Bíblia, por gentileza. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apenas o primeiro versículo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E eu quero compartilhar com você sobre esse tema: há mais de Deus para você. Êxodo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Até aqui. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado conosco nessa manhã. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos reservou para estarmos reunidos aqui e juntos celebrarmos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Zildo, da sua liderança neste lugar, ó Deus, da equipe pastoral aqui, de toda a liderança desta igreja e de toda esta igreja e esta cidade que nós tanto amamos, ó Deus, e carregamos no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nesta manhã possa mais uma vez falar conosco claramente através da Tua palavra. E que, ó Deus, eu seja apenas um instrumento, um mero instrumento em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Há mais de Deus para você. Uma das coisas que nós, quando vamos experimentando o relacionamento com Deus e quando vamos lendo a palavra do Senhor, a gente vai aprendendo que Deus tem sempre algo novo para nós. A grande questão é que nós muitas vezes nos apegamos em nós mesmos. Nós seguramos aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós. Nós decidimos, nós acertamos os nossos parâmetros e nos seguramos nisso. A grande questão é que a Bíblia diz que o coração do ser humano, o coração do homem é enganoso. Ou seja, todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, estamos fadados à decepção. Estamos fadados à frustração, porque o nosso coração nos engana. Por isso que quando nós queremos algo mais para a nossa vida, precisamos olhar para o Senhor. Algumas pessoas vão dizer assim: olha para dentro de você que você vai encontrar a resposta. Não vai não. O que a Bíblia diz é que se a gente olhar para dentro da gente não acha a resposta. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de mim mesmo. O meu socorro não vem da minha astúcia, da minha inteligência, da minha perspicácia, não. O meu socorro vem do Senhor. Muitas pessoas também têm se perdido, em vez de buscar ao Senhor, buscando em outros a resposta. Buscando em pessoas que são falhas, que são pecadoras, buscando em pessoas, por mais confiáveis e exemplares que sejam, mas são seres humanos e também são pecadores. Precisamos, obviamente, de pessoas que nos inspirem a crescer, a melhorar, e certamente aqui muitos de nós, talvez todos nós, tenhamos alguém que nós admiramos e queremos imitar em algumas circunstâncias, em alguns comportamentos. É legal isso, é verdade, mas nós precisamos confiar no Senhor. O chamado de Moisés mostra isso para a gente claramente. Moisés estava aqui de um lado do deserto e Deus estava do outro lado esperando que ele fosse lá. Moisés passou 40 anos da sua vida para atravessar para o outro lado da montanha, para o outro lado do deserto. Tem muita gente boa esperando o tempo passar, e já se vão anos, já se vão meses, já se vão muitas vezes décadas, e nós estamos aguardando o quê? Se Deus está pronto para nos dar a sua missão, se Deus está pronto para nos comissionar. Aliás, Ele já tem nos comissionado, Ele já tem nos chamado, Ele já nos tem dado direcionamento, mas muitas vezes nós estamos ainda acomodados de um lado do deserto, como Moisés estava. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que há mais de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Há mais de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos fala assim, Moisés cuidava das ovelhas e cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Há mais de Deus para a sua vida porque você está vivo.
Parece que é redundante, parece que é simplório isso, mas se você está vivo é porque Deus tem um propósito na sua vida. A Bíblia nos fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Moisés estava literalmente acomodado, como alguns costumam dizer, amarrou o burro na sombra com água fresca do lado. Sair daqui para quê? Me mexer para quê? Quando a gente começa a estudar a vida de Moisés, e eu gosto sempre dessa divisão, não é? 3 períodos de 40 anos podem ajudar a gente a entender. Moisés, os 40 anos primeiros, quando ele está no palácio, sendo criado como um príncipe no Egito, recebendo a melhor educação, com a melhor alimentação, com os melhores professores, todas as técnicas de guerra, todas as técnicas de administração, aprendendo sobre economia, aprendendo sobre tudo que seria útil no futuro para ele, tudo isso legal. Depois, quando Moisés, no final desse período, vai assassinar um egípcio para defender um hebreu, ele tem que fugir para o deserto, e aí vão mais 40 anos. E nesse período, Moisés vai encontrar Zípora, Moisés vai se casar com Zípora, Moisés agora vai ser empregado do sogrão, né? Ele agora vai estar cuidando das coisas de Jetro. Melhor coisa, estabilidade, né? Casado com a filha do chefe, sendo ali o queridinho do patrão, e agora cuidando das ovelhas. E aí Moisés vai passar 40 anos agora, cuidando das cabras e ovelhas de Jetro. Para pensar comigo um pouquinho aqui, de que esse segundo período da vida de Moisés, esse segundo terço da vida de Moisés, é um período bom. É um período onde ele vai ter os seus filhos, ele vai ter a sua casa, o trabalho vai muito bem, ele vive um tempo de estabilidade. Ele começa a gostar daquilo ali, ele começa a gostar daquela acomodação gostosa. Quem não gosta? Quem não gosta de acordar de manhã, fica a dica, Priscila, e receber uma bandeja de café da manhã na cama? Quem não gosta, meu amor? Quem não gosta de chegar em casa e ter os seus filhos abraçando? Eu sempre reclamo, quando eu chego em casa ninguém vem me abraçar, vou voltar. Aí todo mundo tem que vir, pai, você também tem que abraçar, tem que beijar, não quero saber, quero morder a orelha de todo mundo, enfim. Moisés gostava disso, Moisés queria estar ali junto com a família, levava as ovelhas, voltava, conversava com o sogrão, tomava um chazinho, olhava as estrelas, aquela coisa toda. É isso, e aí passaram 40 anos. 40 anos. Você já teve a sensação de que o tempo voa? A gente estava falando aqui. Tem 13 anos que eu cheguei aqui em Cachoeiro. Vai fazer 5 anos que estamos em Vila da Penha. O tempo passa rápido demais. Irmãos que tinham cabelo, né, Tiago? E não tem mais. Se foram. Os anos levaram. Não fale falar do meu cabelo branco. Quando a gente começa a ver que a vida passa rápido, que o tempo ele não nos perdoa. E aí o terceiro período da vida de Moisés vai ser o período da liderança, onde ele vai liderar o povo para fora do Egito, para atravessar, para viver aqueles últimos 40 anos da sua vida no deserto, perambulando para aquela geração que viveu no Egito morresse, para então outra geração entrar na terra. Como é que está a nossa vida hoje? Em que fase nós estamos? Nós estamos na fase onde estamos aprendendo, nós estamos na fase onde a gente está matando o tempo da vida? Como é que está a nossa vida? A gente só está vivendo dia após dia? Isso não é viver, isso talvez seja sobreviver. Isso talvez seja empurrar para o amanhã a morte. A gente sempre brinca, né, que todo crente em Jesus quer ir para o céu, mas não agora. A gente quer assim, vamos para o céu. Não, agora não, Senhor, está cedo ainda. E a gente fica nessa coisa, claro, a gente fica passando para depois, deixando a vida passar. Moisés, meus irmãos, foi preparado para a liderança. Foi forjado por Deus para a liderança. No entanto, ele estava agora, aos 80 anos de idade, cuidando das cabras e ovelhas de outra pessoa. Ele estava gastando todo o seu potencial numa terra estranha, cuidando das ovelhas de outra pessoa.
Quantas vezes Deus tem um propósito muito maior para a nossa vida, mas nós nos acostumamos a cuidar das cabras e ovelhas de outras pessoas. Não que não tenhamos que ajudar, não que não tenhamos que trabalhar, não que não tenhamos que nos submeter muitas vezes. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não podemos nos acomodar com menos do que aquilo que Deus tem proposto para nós. Se Deus tem preparado você para servir, precisamos servir. Se Deus tem nos chamado para algo maior, não podemos nos contentar com algo mediano, porque isso seria mediocridade. Mediocridade é exatamente viver na média. Sabe aquele aluno que fala assim, qual é a média? É 6. Então 6 está bom. Aluno medíocre. Não é ruim, mas também não é excelente. É medíocre, porque se acostuma na média. Deus não nos chamou para andarmos na média. A média, esse mundo já vai. Deus nos chamou para uma vida de excelência, uma vida maior. Quantas vezes nossos talentos são usados, ou aliás, não usados, desperdiçados. Moisés, ele estava por 40 anos, talvez, pensando, amanhã talvez eu penso nisso. Porque tem coisas que a gente não gosta nem sequer de pensar. Porque se a gente pensa, começa a se concretizar e a gente tem que tomar uma decisão. Então, para não tomar a decisão, a gente não fala do assunto. É aquela coisa que em família tem alguns assuntos que são proibidos. Sabe aquela coisa que quando alguém toca no assunto, todo mundo já abaixa a cabeça, muda de assunto, liga a televisão, levanta da mesa, porque aquele assunto não pode ser tratado. Quantas vezes nós vamos empurrando a decisão? Moisés empurrou por 40 anos. Amanhã talvez, depois a gente vai ver como é que vai ser isso. Esse segundo terço da vida de Moisés, esses 40 anos da vida de Moisés, foram aqui desenvolvidos numa perspectiva de não tomada de decisão. De não decidir. De não mudar. No entanto, Moisés, ele precisava tomar uma decisão. Porque aos 80 anos de idade ele se contentara em viver apenas à sombra do seu sogro. Quem era Jetro? Jetro era o sacerdote de Midian, diz a Bíblia. Ele era o patriarca da sua terra, ele era um homem de negócios bem-sucedido. Jetro era o cara. E quem era Moisés? Moisés, não sei. Alguém que veio do Egito e casou com a minha filha e é isso, ele cuida das ovelhas. Mas era isso que Deus tinha reservado para Moisés? Era isso que Deus tinha proposto para Moisés? Foi para isso que Deus livrou Moisés da morte quando ainda era um bebê e fez com que a filha do assassino das crianças cuidasse dele como se fosse... Olha a ironia, né? E ainda vai ser criado pela sua própria mãe. Deus é aquele que faz algo perfeito todas as vezes. Nós, no meio do caos, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. E Deus está preparando esse homem não para ser um pastor de ovelhas e pastor de cabras do Jetro lá no deserto. Ele está preparando esse homem para a liderança, para um ministério maior, para um projeto maior. Não viva à sombra dos sonhos de outras pessoas. Mas entenda que Deus, Ele tem mais para você. Ele quer mover a sua história. Ele quer promover a sua história. Não para que você seja acima de outros, não que você agora vai se gabar daquilo que Deus está fazendo, não, porque isso aí a Bíblia não quer, a Bíblia condena isso, mas para que você realize o projeto que Deus tem para a sua vida. Segundo lugar, há mais de Deus para você, mas é do outro lado do deserto. Olha só o que diz a Bíblia. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, que era sacerdote em Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. Moisés podia ficar, meus irmãos, sempre onde ficou. Ele estava naquela bonança, ele estava na sombra e água fresca, ele estava naquele momento de descansar, sua família constituída, tudo isso que a gente já compartilhou aqui, já pintamos a cena, o quadro ali, Moisés na sua tenda, tudo certinho, ninguém incomodando, e ali estava parado tudo, mas ele toma uma decisão de mudar. Engraçado que esse texto diz que há uma mudança de itinerário, ele leva o rebanho para o outro lado. E aí eu tenho percebido nesse texto que só leva o rebanho para o outro lado
quem não se contenta onde está. Se Deus tem incomodado o seu coração, se você tem servido menos do que Deus te preparou para você servir, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família, é hora de levar o rebanho para o outro lado. É hora de ousar ir para o outro lado do deserto e ver o que Deus tem para a sua vida. O deserto é um lugar perigoso. Ano passado eu tive talvez a maior experiência da minha vida, que foi visitar o Oriente Médio. E visitar o deserto, dormir uma noite no deserto com os beduínos. Para mim, aquele momento foi assim ímpar na minha vida, de entender e visitar ali um lugar onde Esaú morou, na terra de Seir, hoje Petra. Visitar ali o deserto onde o povo passou com Jacó e tudo mais. Ver ali aquela situação, aquela cena, e entender que deserto, meus irmãos, não é um lugar legal para você ficar. Vou dar uma voltinha do outro lado ali. É fácil de se perder. Tem animais peçonhentos, venenosos. De dia o calor é insuportável, à noite o frio é congelante. Os ventos, há uma sensação de morte. A sensação no deserto é pedra e areia, é morte. Moisés está, no entanto, agora incomodado onde ele está. A sua tenda confortável, a sua família vivendo no oásis. Jetro vivia numa espécie de oásis no meio do deserto. E a gente às vezes se acostuma nesse oásis, mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos ensina que a vida não é feita só de oásis. Há momentos que nós temos que ousar sair da acomodação e ir para uma direção onde Deus está. Eu tenho aprendido há muito tempo que oração não move Deus para perto da gente, mas move a gente para perto de Deus. Então não adianta a gente orar para Deus mudar de ideia. A gente tem que orar para a gente mudar de ideia. Para Deus mudar o nosso coração. Para Deus transformar nosso sentimento. A Bíblia fala que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, a intenção do coração. Isso só Deus vê. Então quando nós oramos e clamamos ao Senhor, não ore para que Deus mude, mas ore para que você mude, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão, não hão de passar. Deserto é lugar de morte, o deserto é lugar de risco. Moisés, ele precisava deixar o seu passado. Você para pensar comigo, quantas vezes ao longo desses 40 anos Moisés ficava pensando no que ele viveu na sua primeira parte da vida lá no palácio. Imagina o que ele pensava, por que eu fui agir com ímpeto naquele dia, por que eu matei aquele egípcio, eu podia ainda estar lá. Talvez se culpando, porque muitas vezes uma atitude nossa, impensada, muda a nossa história de vida. Moisés, naquela manhã, quando saiu do palácio, não pensava em matar um egípcio, mas ele agiu no ímpeto. Aliás, ele reagiu. E outra coisa que eu tenho aprendido, quando a gente só reage, a gente não age. Deus nos chama para agir e não para viver reagindo às coisas da vida. Porque se a gente reage, a gente normalmente reage mal, a gente reage sem pensar, a gente reage fora do que Deus tem para nós. Mas quando a gente age, é porque a gente orou, a gente pensou, a gente ponderou, a gente se programou, a gente então olha para aquilo que Deus tem e vai na direção de Deus. Moisés, ele passou 40 anos de um lado do deserto e Deus aguardando ele do outro lado. Agora, finalmente, ele toma a decisão e vai para o outro lado. Eu imagino que Moisés não fazia ideia do que ele ia encontrar lá. Ele não fazia ideia do que ele ia encontrar lá. Tanto é que quando ele chega lá, ele toma um susto, ele vai ter um encontro com Deus de uma forma maravilhosa. Mas eu creio que Deus estava o tempo todo atraindo Moisés. E quando Moisés estava mais sensível, ele foi na direção de Deus. Quantas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas? Talvez você tenha alguém na sua família que você ama, que você fala de Jesus, mas parece que não dá efeito. Você fala para um amigo de trabalho, para um vizinho, você fala, Jesus te ama, você precisa entregar sua vida para Jesus e nada acontece.
E anos se passam e a gente fala assim, meu Deus, não vai ter jeito não, será que nada vai acontecer? Mas Deus está o tempo todo chamando e atraindo. No entanto, quando nós baixamos a guarda, abrimos o coração, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, e quando nós abrimos, Ele entra. O que aconteceu naquele dia foi que Moisés, ele foi finalmente para o outro lado. Deus estava lá esperando ele, para ter um encontro com ele. Onde nós estamos hoje? Estamos do lado certo da montanha? Ou estamos escondidos do lado de cá para pensar que Deus não está vendo a gente? Esperando o tempo passar, talvez daqui a 40 anos, Senhor, para depois então a gente ir. Ou a gente está sensível ao que Deus está querendo fazer hoje e nós já estamos indo para o outro lado, sem saber, desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo, porque a gente gosta do controle, a gente gosta de ter a coisa na palma da mão. É igual motorista, né? Eu sempre falo, motorista é o pior carona que existe. A gente freia junto, a gente vira junto, a gente fala com o motorista, a gente briga com ele. A pior coisa que existe é você dirigir com alguém falando do seu lado. E aí, quer dizer, a gente quer ter a direção, a gente quer ter o controle. Mas a verdade é que nem sempre nós temos. A verdade é que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, nós não temos. Mesmo quando a gente acha que tem o controle, a gente não tem. A gente não tem. Terceiro momento nesse texto. Há mais de Deus para você, porque Ele mesmo se revela. Olha só o que diz a palavra. Moisés então levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu. Deus é o Deus que aparece. Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se mostra. O que seria de nós se Deus não se revelasse a nós? Nós não encontraríamos o Senhor, mas Ele nos encontra. A Bíblia fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele está em busca dos adoradores, não nós em busca de Deus. Deus está buscando a gente. Deus está buscando a gente. Lembra daquele episódio de Agar, quando Agar vai para o deserto com o Ismael para morrer? Deus aparece para ela. Deus aparece para ela. Ele não era o filho da promessa, não era para ela ter se casado ou ter tido filho com Abraão, mas Deus aparece para ela e vê a sua dor e a resgata da morte. Não uma, mas 2 vezes vai acontecer. Deus está sempre atento à nossa dor. Se você acha que está vivendo essa vida sozinho, que Deus não está atento ao que você está vivendo, seja na enfermidade, nos relacionamentos, nas dúvidas existenciais da vida, Deus está atento. E Ele sabe quem nós somos, Ele sabe a nossa necessidade. Deus é o Deus que aparece, é o Deus que se revela. Tudo que nós sabemos de Deus é porque Ele mostrou para a gente. Ele mostrou para a gente. Não sabemos quanto tempo Moisés ele demorou para chegar do outro lado. Mas a Bíblia diz que ele chegou. E se ele chegou é porque ele deu um primeiro passo para essa longa caminhada até o outro lado do deserto. Às vezes a gente fica muito preocupado assim, mas e se? E quando? Como é que vai ser? Em nome de Jesus, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Primeiro passo de fé. É para onde que Deus está chamando você? Qual é a direção que Deus está dando para a sua vida? A gente está fingindo que não está ouvindo, a gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar, não quer entender, mas Deus está chamando. É hora de abrir o coração, abrir os olhos, os ouvidos espirituais e falar, Senhor, eis-me aqui. Moisés então vai chegar em Horebe, uma das montanhas, um dos montes do Sinai, e ali ele vai ter um encontro com Deus, Deus vai se revelar, Deus vai aparecer para ele. Como eu disse, o fato é que nós gostaríamos de viver no oásis, mas as coisas não são bem assim. Deus ele está sempre disposto a nos abençoar. E contudo, muitas vezes nós não estamos indo em direção a Ele. Talvez nós estejamos hoje vivendo num deserto, estejamos acomodados, achando que isso é o melhor de Deus para nós. Mas Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. Deus tem algo muito maior para realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem fôlego e precisa louvar ao Senhor. O que a gente tem feito com os nossos talentos? Lembra da parábola dos talentos? Aquele que ficou com medo, fez o que com o talento? Enterrou.
E ao enterrar o talento, achando que pelo menos eu vou garantir o capital, né? Eu vou garantir aqui que a coisa está guardada aqui, mas ele foi chamado de servo infiel, porque não ousou crescer. Deus não nos chamou, mais uma vez dizendo, para a mediocridade. Deus nos chamou para uma vida de excelência. Seja na família, porque um monte de família vivendo de fachada, um monte de casamento falso, relacionamentos horrorosos, homens de Deus hoje mergulhados na pornografia no celular, mulheres que muitas vezes não estão vivendo uma vida de felicidade com os maridos, pais que são frouxos na criação dos seus filhos, não demonstram nem amor e nem disciplina, filhos que são indisciplinados e não têm o amor aos seus pais. A Bíblia fala sobre tudo isso. Meus irmãos, Deus nos chamou para uma vida de excelência na família. Então é hora de rever aquilo que a gente está vivendo. Não é para viver uma vida mais ou menos, não. Deus tem para nós uma vida de excelência. Como seremos o sal dessa terra se nós não tivermos sabor? Como seremos a luz desse mundo se não refletirmos a luz de Cristo? Deus nos chamou também para sermos os melhores, os excelentes naquilo que realizamos no trabalho. Estou dizendo para você, fico mais uma vez dizendo, ficar se gabando, eu sou o melhor no meu trabalho. Não, mas faça com excelência, faça com amor, faça com zelo, faça o seu melhor. E Deus é que vai fazer o restante. Deus faz o resto. Prepare-se para aquilo que Deus está com você. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, me usa, Senhor. Mas assim a gente também não se prepara para nada. A gente também não se abre para nada. Me usa, Senhor, mas tem que ser do meu jeito. É desse jeito. E aí Deus não usa. Ou Deus usa uma ferramenta cega, né? Eu sempre lembro meu pai falando da ideia de capinar com uma enxada cega, né? Ela bate no capim e pula. Ela quica, mas não corta. Mas uma enxada bem afiada, você não precisa nem fazer força, é só ir, né Marcos? Só capinando ali direitinho, devagarzinho, a coisa vai acontecendo. Nós estamos dando mais trabalho para Deus, às vezes, do que ajudando. Eu tenho aprendido muitas vezes que nós, enquanto igreja de Cristo, entenda bem isso, e falo isso com muito temor ao Senhor, nós muito ajudamos quando não atrapalhamos. Às vezes a nossa postura nesse mundo tem sido uma postura muito mais de religiosos do que de discípulos de Jesus. Nós temos muitas vezes atrapalhado mais o crescimento do Evangelho do que ajudado. Pastor Glênio Paranaguá, pastor lá em Londrina, ele falou uma vez que estava indo junto com mais uns 200 pastores numa viagem para um congresso fora do Brasil, e um deles soltou uma piada assim, imagina se esse avião cai, a liderança dos batistas no Brasil toda vai morrer. Ele falou assim, louvado seja Deus, talvez melhore alguma coisa. Claro que a gente não quer isso, mas quantas vezes nós nos acostumamos a uma vida de religiosos. A gente vai ao templo achando que está indo à igreja, quando Jesus nos chamou para irmos como igreja e não à igreja. A gente se acostuma a ir ao templo, a gente se acostuma com as atividades, a gente se acostuma com a programação da igreja, e a gente vai perdendo o relacionamento com Deus, a gente vai se perdendo no relacionamento com os outros. Hoje, dentro da igreja de Cristo, o que mais se tem é o que se chama de fogo amigo. Enquanto Jesus nos manda ajudarmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, nós às vezes estamos atirando uns nos outros. E Deus nos chama para um novo momento. É para ir para o outro lado do deserto, é para ir para onde Deus está chamando. E quando chegou lá, Deus falou com ele assim, Moisés, tira a sandália do seu pé, o lugar que você está é santo, porque eu estou aqui, agora eu tenho um negócio para você. Deixa eu falar um negócio para você. Você vai voltar para o Egito e você vai libertar o meu povo. E Moisés começa a gaguejar. Mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei mais falar a língua, minha língua é pesada, eu não sei. Então o seu irmão fala, mas como é que eles vão acreditar? Bota a mão dentro do peito, bota, tira a mão, está leprosa, bota de novo, tira de novo, está limpa. Joga a sua vara no chão, virou uma serpente, pega aí pela cauda, virou. Está vendo esse negócio que parece um espetáculo? É isso que você quer? Eu faço para você ir, mas eu estou chamando você, porque você é o libertador do povo. Você foi preparado para isso, então não se acomode com menos do que eu tenho para a sua vida.
Deus tem mais para a sua vida. A sua família precisa ser ganha para Jesus. Os seus amigos precisam ser ganhos para Jesus. A Síria, eu tive lá no acampamento dos refugiados, no norte ali da Jordânia, na divisa com a Síria, e fui lá conversar com aquele povo. Gente, a gente precisa ser luz e sal para aquelas pessoas também. Mas tem muita gente querendo ser luz e sal lá na Síria. Mas com as pessoas que estão pertinho da gente, a gente não quer. Quando é ao vivo e a cores e tem cheiro, parece que é mais difícil. Mas Deus nos chamou para amarmos todas as pessoas, os que estão perto e também os que estão longe. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus tem mais para a sua vida. Deus tem algo maior e você pode experimentar isso. Saia do seu lado do deserto. Saia do seu lado do deserto. Saia da acomodação. Esteja aberto às mudanças que Deus tem para você. Ouse ir para o outro lado, porque Deus tem mais, muito mais do que a gente possa imaginar. Você pode fechar os seus olhos? Coloca a sua vida diante de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida, eu preciso refletir sobre isso. Muitas vezes o que Deus está chamando a gente para fazer parece impossível, parece difícil demais. Mas, Senhor, eu estava tão bem na minha tenda, com a minha família, meu trabalho, tudo estabilizado. O Senhor está me chamando agora para voltar para o Egito, para um lugar que eu não sou bem-vindo, para uma terra que agora eu nem falo mais a língua deles. Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo. Deus tem algo novo para a sua vida. E muitas vezes o algo novo que Deus tem é aquilo que lá atrás, no passado, você deixou sem acabar. Está incompleto. E Deus quer completar uma obra na sua vida. O que Deus tem falado com você? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele fala com cada um de nós individualmente. Todos nós ouvimos a mesma exposição da palavra, mas o Espírito Santo traduz individualmente. As nossas necessidades são tratadas por Deus pessoalmente. Deus, ele não trata com a gente no atacado. Ele trata individual. Não é um relacionamento industrializado. É um tratamento artesanal. Em nome de Jesus, creia nisso. Há mais de Deus para você. Há mais de Deus para a sua vida. Talvez você esteja hoje vivendo um tempo de aborrecimento, você está chateado, você está com raiva, você está decepcionado, você está frustrado, você está amargurado com alguma coisa, talvez alguma coisa mais recente, talvez alguma coisa já de algum tempo. E isso tem atrapalhado, isso tem bloqueado, você não tem conseguido ir para o outro lado do deserto. E aí acaba se acostumando a viver isso. É desse jeito mesmo. Não é não. Deus tem uma vida de plenitude, de alegria, de felicidade, de lutas, é verdade, de lutas, mas de vitórias. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor concede a cada um de nós, de ouvirmos a Tua palavra. E de saber que o Senhor tem algo novo, há mais do Senhor para nós. Talvez, meu Deus, as decisões que estejam sendo agora tomadas são decisões difíceis. Talvez a decisão de perdoar, que é uma das maiores dificuldades que nós temos.
mas a gente quer assumir o prejuízo hoje e liberar o perdão em nome de Jesus. Talvez, ó Deus, estejamos aqui e a nossa família esteja internamente aos cacos, mas a gente não quer colar esses cacos, a gente quer que o Senhor entre e faça nova todas as coisas. Restaura nossos relacionamentos, Pai, em família, restaura nossos relacionamentos, ó Deus, como amigos e irmãos em Cristo. Não permita, meu Deus, que vivamos longe dos teus propósitos, longe do teu projeto para nós. Moisés iria enfrentar tantas dificuldades, mas ele estaria sempre cumprindo a tua vontade, e por isso mesmo vivendo plenamente na tua presença e experimentando as vitórias que o Senhor tinha para a vida dele, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, cada um que está aqui hoje não veio aqui por acaso. Não existe acaso na tua agenda, Pai. Nós viemos aqui porque precisávamos da tua palavra. E nós estamos atravessando o deserto para termos este encontro contigo, Pai. Ainda em oração e com seus olhos fechados, mas eu preciso oferecer a oportunidade para que você, de fato, tome uma decisão. Deus está chamando você para algo maior. Tem mais de Deus. Não se satisfaça com aquilo que você já tem. Deus tem algo mais. Eu não estou falando só em termos, coisas materiais. Não, é em termos espirituais. Deus tem algo muito maior para a sua vida. E você crê nisso, você quer isso, como Moisés naquele dia. Então fique em pé no seu lugar nesse momento, por gentileza. Coloque-se em pé no seu lugar agora com esta atitude, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aqui está a minha vida, Pai. Você já é um servo de Deus, você já é uma serva de Deus, amém por isso. Mas Deus tem algo mais. Deus tem algo mais. O seu trabalho vai bem, a sua família vai bem, amém por isso, mas Deus tem um projeto ainda maior agora. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada decisão que está sendo tomada aqui agora. Nós sabemos, ó Deus, que somos humanos, somos fracos, frágeis. Muitas vezes, ó Deus, como o apóstolo Paulo declara, o bem que queremos fazer nós não fazemos, o mal que não queremos fazer acabamos fazendo. Mas hoje nós estamos tomando uma decisão de atravessar o deserto, meu Deus, em rumo ao desconhecido, mas em rumo na direção do Senhor. Porque enquanto estamos, ó Deus, debaixo da tua mão, nós estamos seguros e nada temeremos, Pai. Meu Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por todas as pessoas, irmãos e irmãs que eu posso nesta manhã rever, ó Deus, e o Senhor sabe a emoção e a alegria que está no meu coração de estar aqui hoje. Obrigado, Deus, pela tua palavra exposta neste momento. Muito obrigado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você. Dá um abraço aí, diga assim: olha, Deus te abençoe. Deus abençoe. Diga isso com alegria, diga isso com fé. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.
Oh,